Olá a todos, estamos aqui para mais um Comerciência. Hoje nós vamos falar de uma fruta muito diferente que chama camu-camu, ou camu-camu, ou camo-camo. A gente vai falar uma fruta amazônica, tá? E ela tem uma ação aí no câncer ou não, tá? A gente vai discutir esse aspecto aí da nossa fruta. A camu-camu, né, tem todos esses nomes, inclusive, que eu já falei, cassari, araçá d'água, ela é uma fruta da Amazônia, né, ela é da família da Myrtaceae e da espécie Myrciaria dubia, né. Além disso, ela foi descrita inicialmente em 1823 com um nome super complicado aí, que é o Psidium dubium cant, tá. Ela vem dessa árvore frutífera, né, ela me lembra muito uma jabuticaba, meio de uma cor aí meio rosada, né, não tão escura quanto a jabuticaba. Eu particularmente nunca experimentei essa fruta, depois até se vocês quiserem mandar aí nos no nosso YouTube qual gosto tem, se ela é gostosa, se ela é docinha, se ela é azeda, eu não sei. Uma das maiores fontes de vitamina C que nós temos no Brasil, tá, se fala de ser a terceira fruta com mais vitamina C entre todas as frutas, né, do planeta. Para vocês terem uma ideia, ela tem 30 vezes mais vitamina C do que uma laranja, e a substância da camu-camu que é estudada para câncer é a castalagina, né, então a castalagina, ela vai ter uma atuação no câncer, e vamos ver o que acontece? Então, quando a gente pega a plataforma PubMed, que eu já expliquei para vocês nos outros, episódios, né, do Comerciência, que é uma plataforma onde eu tenho revistas selecionadas, revistas científicas selecionadas para como é que eu faço essa seleção? Vejo se essas revistas elas são criteriosas, no sentido de aceite de estudos científicos, de revisão, se esses artigos foram revisados de uma forma adequada ou não, né. Eu, por exemplo, sou revisora de algumas revistas científicas, então eu não sou a revisora única, eles vão mandar para mais de um revisor e eles vão juntar as opiniões, para você não ter aí um viés, né. Muitas vezes a gente não sabe nem quem é o autor, porque vai que você não gosta daquele autor e você dá uma nota negativa, então a gente não sabe o autor. Então tudo isso conta pontos, né, para você falar que essa revista realmente aceitou um artigo muito bom, né, não que ela aceitou qualquer artigo. Então muitas vezes a gente escuta assim: "Ah, mas tem estudo sobre isso", ela falou que não tem evidência científica, mas tem estudo, mas a hora que a gente vai ver essa revista, ela não tem parâmetros de uma revista criteriosa, por isso que esse estudo, às vezes, nem aparece no PubMed, né. Então o PubMed é uma plataforma que a gente confia bastante. Se você quiser saber se algo tem evidência científica ou não, muito importante colocar no PubMed. Muitas vezes eu sou chamada para dar entrevista, né, sobre frutas, alguma, verdura, alguma coisa assim, e a gente procura em sites de busca, você acha um monte de coisa, mas a hora que você vai colocar no PubMed não tem nada. Então eu sempre tento achar no PubMed para quê? Né, a hora que você pede a opinião de uma médica, né, uma médica pesquisadora, eu tenho que falar de coisas que têm evidência científica, né, por mais triste que seja, porque a gente sempre quer que tenha, né, que realmente funcione, mas nem sempre funciona. Então voltando aqui, camu-camu, a gente tem a camu-camu envolvida em pelo menos aí 2.130 estudos que falam da ação da microbiota, que é, a grosso modo, a flora intestinal, a gente vai falar um pouquinho mais dela, mas diretamente da camu-camu a gente tem 15 estudos, tá, onde eu usei só camu-camu para ser avaliada. Os outros estudos aí, que passam de 2.000, a gente tem, a camu-camu entre as outras substâncias. Como é algo muito novo, porque está associado à imunoterapia, que é tratamento, um novo tratamento do câncer, a gente vai ter muito mais estudos nos últimos 10 anos e principalmente nos últimos 5 anos, tá. Então, o que significa isso? A gente fala muito da flora intestinal. Hoje a gente sabe que a flora intestinal, que é um conjunto aí de micro-organismos que convivem conosco, né, com os seres humanos, eles estão em todo o trato gastrointestinal, né,
Da boca ao ânus, a gente tem flora intestinal, então é muita coisa, né. E, além disso, ela está também presente em tumores, tá. Mas hoje a gente não vai falar disso, porque não dá tempo. Então, vamos falar mais ou menos da flora intestinal, que a gente chama de microbioma, né, que é todo esse composto, e a gente sabe que a ação do microbioma, ele é ela é muito importante em termos de imunoterapia. Por quê? Eu tendo um microbioma positivo, com bactérias positivas, favoráveis, em grande quantidade, em grande diversidade, eu vou ter uma melhor resposta a esse imunoterápico. Câncer é uma doença grave. Hoje a gente sabe que o câncer é potencialmente curável, mas tudo que eu puder melhorar a resposta do meu tratamento, ajuda muito, né. E isso às vezes explica eu pegar um paciente 2 pacientes com o mesmo tipo de câncer, com o mesmo tipo de tratamento e ter respostas completamente diferentes. Isso começou a acontecer, as pessoas falam: "E aí, o que está acontecendo? Vamos pesquisar?", né, o pesquisador é sempre curioso. Aí alguém começou a pesquisar a flora intestinal e descobriu que isso realmente fazia diferença. Então a castalagina, que é a substância aí da camu-camu, ela está associada a uma melhora da resposta do imunoterápico. Ela também tem, né, uma melhora dessa atividade, eu tenho uma resistência menor do organismo ao imunoterápico, e aí eu tenho uma eficácia maior, principalmente do anti-PD-1, que é um tipo de imunoterapia, né. Então a imunoterapia é um tratamento novo, que vai agir no sistema imunológico para combater o câncer, né, junto com outras terapias que nós temos já mais antigas, quimioterapia, radioterapia e cirurgia. Isso o oncologista vai escolher qual que é a melhor terapia para o seu câncer. E aí, a cassalagina, ela vai fazer com que eu tenha mais essa bactéria que chama Ruminococcus brommi, e essa bactéria tem uma resposta anticancerígena e tem uma resposta potencializando a ação do imunoterápico, e com isso esse paciente vai ter um melhor prognóstico, tá. E a gente considera a cassalagina um pré-biótico. O que significa isso? É uma substância que estimula uma flora intestinal, né, uma mudança nessa flora intestinal, e com isso eu vou ter uma flora intestinal que a gente chama de positiva, a gente usa muito isso em estudos para câncer, a flora intestinal positiva e a negativa. A positiva é que tem uma resposta melhor ao tratamento. E a gente tem, né, outras substâncias que agem na flora que chamam probióticos. Os probióticos são pool de bactérias, então já ajudou para esse paciente a bactéria, eu não vou dar uma substância que estimula, né, a produção de bactérias positivas. Essa substância que estimula o aparecimento, a produção de bactérias positivas é o prebiótico, tá? O probiótico é aquilo que você dá já com a bactéria, eu já dou a resposta, eu já pego o pool de bactérias e dou, e eu tenho simbióticos que muitas vezes juntam, né, probióticos, substâncias probióticas com prebióticos, tá bom? E assim, para você que está nos ouvindo: "Ah, então eu vou tomar tudo para melhorar minha flora intestinal", não, sempre converse com o seu médico, às vezes não é indicado para você, às vezes você tem uma flora intestinal muito boa, não precisa usar aí mais um remédio. E para quem está tratando câncer, você deve conversar aí com o seu oncologista se realmente vale a pena para você mexer nessa flora intestinal. De qualquer forma, camu-camu é uma fruta, é saudável, eu não tenho ainda a resposta para vocês de qual quantidade vocês devem consumir de camu-camu para a gente falar: "Não, isso realmente vai mudar essa flora e você vai ter uma resposta melhor ao anti-PD-1". Ainda é o que eu falei, os estudos são muito, muito recentes, né, embora a gente tenha evidência que funciona, a gente não tem evidência, a certeza da dose, mas é algo que você pode consumir. A gente tem no mercado brasileiro pó de camu-camu sendo vendido, mas se você puder consumir a fruta, é sempre melhor, tá bom? Então, camu-camu, melhorando a flora intestinal, melhorando a eficácia do imunoterápico, a gente vai ter evidência científica dessa ação, né, do camu-camu, uma resposta a uma flora, né, a potencialização do imunoterápico a partir de uma flora intestinal favorável, positiva, adequada.
tá? Então é algo aí que eu acho que talvez mais para frente a gente consiga ter uma quantidade adequada e falar: "Ó, a gente precisa usar tanto", né, como a gente tem para outras substâncias aí e câncer. Bom, queria agradecer vocês aí mais uma vez, né, por assistirem o Comerciência. Quem perdeu os episódios anteriores, não perca, ele está no YouTube disponível para vocês. E na semana que vem nós vamos falar de algo que está aparecendo aí entre os pacientes, que é a farinha de berinjela para diabetes. Será que nós temos evidência científica sobre isso? Então, não percam o próximo episódio na semana que vem. Obrigada e até mais.